E aí, sabe aquela ideia de que para toda luz existe uma sombra? Então, hoje a gente vai olhar para isso dentro de um dos arquétipos mais fascinantes que existem, o do mago. Vamos tentar entender o que acontece quando toda aquela habilidade de pensar, de agir, de comunicar, simplesmente perde o rumo, sabe? Se desconecta do que realmente importa. E essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. Pensa bem, inteligência, estratégia, uma boa comunicação são dons fantásticos, mas e quando eles perdem a conexão com a ética, com um propósito maior? Aí eles podem virar ferramentas perigosas, de controle, de manipulação. É justamente essa virada de chave que a gente vai investigar aqui. Então, para organizar as ideias, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai na raiz do problema, sabe? Entender de onde vem esse conflito. Depois, vamos dar uma olhada nas ferramentas que essa sombra usa, na fortaleza que o ego constrói para se proteger e, claro, nos resultados que, bem, não levam a lugar nenhum. E para fechar, a gente vai ver como é possível resgatar essa magia toda. Bora começar então pela origem de tudo. É bem aqui que acontece aquela divisão, sabe? Uma cisão fundamental dentro do arquétipo do mago. É um desvio que parece pequeno no começo, mas que, nossa, tem consequências gigantescas. É importante entender uma coisa. O mago sombrio não fica menos habilidoso. Pelo contrário, ele continua super competente, super inteligente. O que se perde no caminho é o propósito. Aquela magia toda que antes servia para criar, para conectar, agora passa a ter um único objetivo: servir de escudo para o ego. E aqui fica bem claro qual é a diferença crucial. De um lado, o mago integrado, que coloca toda a sua habilidade a serviço de algo maior, a serviço da vida, do processo, da criação. Do outro, na sombra, esse poder todo é desviado para servir apenas aos interesses e principalmente aos medos do ego. Ok, agora que a gente entendeu a diferença, vamos ver como essa sombra age na prática. Quais são as ferramentas que o mago sombrio usa para conseguir o que quer e, ao mesmo tempo, se manter desconectado? Basicamente, essa sombra atua com duas ferramentas principais. Para o mundo externo, ela usa uma manipulação bem sutil. E para dentro, para se proteger, ela usa o que a gente chama de intelectualização defensiva. Vamos entender cada uma delas. O que mais choca aqui é a frieza dessa visão de mundo. O outro deixa de ser uma pessoa, sabe? Vira só uma peça no tabuleiro, uma variável a ser administrada. E aí, claro, as relações perdem totalmente a mão dupla. Vira um jogo de interesse onde a meta é só vantagem pessoal, nunca uma conexão de verdade. A outra ferramenta age do lado de dentro. O pensamento, que era para ser uma ponte que nos conecta com a vida, vira um muro. É isso. O mago integrado pensa para viver melhor, para entender, para se conectar. Já o mago sombrio, ele pensa para não sentir, para se blindar das próprias emoções, das vulnerabilidades. Então, o ponto central é esse, né? A função da inteligência foi completamente distorcida. O que era para ser uma força para criar e conectar se transforma numa ferramenta de controle e de distanciamento. Distanciamento dos outros e, o que é pior, distanciamento de si mesmo. Vamos em frente. Agora a gente vai mergulhar em como essa dinâmica se organiza por dentro. Porque o mago sombrio constrói, literalmente, uma fortaleza na mente para proteger um ego que, no fundo, é bem frágil. E essa fortaleza se apoia em dois pilares que são, na verdade, bem estáveis. O primeiro é a ilusão de controle, aquela crença de que dá para prever e dominar tudo. E o segundo é o que a gente pode chamar de narcisismo da competência. A ideia de que eu sou o que eu faço, que o valor pessoal está 100% ligado à performance. Isso acaba virando um ciclo vicioso, uma espiral. Olha só como funciona. Tudo começa com o medo danado de parecer incompetente. Esse medo gera uma obsessão por controlar tudo e todos. E no fim das contas, a identidade da pessoa vira refém da própria performance. A obrigação é estar sempre certo, sempre no controle. É fundamental a gente entender o que está por trás disso tudo. Essa fortaleza não é um sinal de força, muito pelo contrário, é um sinal de um medo profundo. O erro deixa de ser visto como parte do aprendizado e se torna uma ameaça intolerável, quase como se ameaçasse a própria existência da pessoa. E aqui a gente vê outra diferença gritante. A segurança do mago integrado vem de onde? Da confiança no processo, na vida, na capacidade de se adaptar. Já a segurança do mago sombrio, essa depende inteiramente de uma performance perfeita, do controle total sobre o que acontece do lado de fora. Beleza. E quais são as consequências de viver assim?
No começo, pode até parecer que funciona, sabe? O mago sombrio pode até ter uma aparência de sucesso, mas, no longo prazo, os resultados são sempre vazios. E o pior, insustentáveis. 2 resultados aqui são praticamente inevitáveis. O primeiro é que a palavra perde o valor. Cria-se um abismo entre o que se fala e o que se faz. E o segundo é que a ação vira uma coisa compulsiva, sabe? Movida mais pela ansiedade de fazer do que pela sabedoria de parar e escutar. Quando isso acontece, a palavra perde completamente o poder de criar laços. A pessoa pode até ser super eloquente, ter um discurso incrível, mas se a ação não acompanha, a confiança vai embora. As palavras podem até impressionar, mas elas não sustentam nada de concreto. E aquela ação sem escuta, bom, ela leva direto para o esgotamento e para a repetição dos mesmos erros de novo e de novo, porque não tem aprendizado de verdade. O fazer vira só uma maneira de ocupar o tempo e a mente, de fugir do silêncio e não uma forma de criar algo que realmente valha a pena. Essa frase resume perfeitamente o ciclo estéril dessa sombra. Sem escuta, a magia vai embora. A capacidade de agir vira só um mecanismo, uma coisa automática, em vez de ser uma expressão criativa, cheia de vida. Chegamos na parte mais importante. Depois de entender o problema, a pergunta é como a gente reintegra essa força? Como é que se resgata a magia que ficou presa na sombra? E a chave aqui não é se livrar do poder, mas sim realinhar esse poder. O ponto da virada está todo aqui, nesse detalhe que parece pequeno, mas que muda tudo. É a diferença entre servir ao processo e usar o processo para benefício próprio. É uma mudança sutil de intenção que separa a luz da sombra, que separa a criação da pura dominação. E isso nos traz para a grande sacada final. O caminho não é ser menos inteligente, menos capaz ou menos poderoso, de jeito nenhum. O caminho é ser mais consciente. A pergunta que pode resgatar a magia é muito simples. A serviço de que eu estou usando toda essa minha capacidade? E para fechar, fica uma reflexão para a gente levar. Onde é que essa sombra aparece por aí, no mundo? Ou talvez até dentro da gente? Em que momentos a nossa inteligência acaba servindo ao controle em vez de servir à vida? E mais importante ainda, o que seria necessário para a gente trazer luz para essa sombra e realinhar essa energia tão poderosa com um propósito que realmente faça sentido?